Welcome, friends, on this third day of our 3-day program, the final day. I'm very happy to see you again. Bom dia, amigos. Bem-vindos a esse terceiro dia dos nossos 3 dias de encontro. Eu estou muito feliz de vê-los novamente. I came here to explain that the truth lies within ourselves. Eu vim aqui para explicar que a verdade está dentro de nós. God is the only truth Deus é a única verdade and can be found inside ourselves. e pode ser encontrado dentro de nós. The method is to meditate behind your eyes. O processo é meditar por detrás dos olhos. After entering the place behind the eyes, make it your meditation chamber. Depois de entrar por detrás dos olhos, faça desse lugar a seu quarto de meditação. Use that space behind the eyes as a regular meditation chamber. Utilize esse espaço, esse quarto por detrás dos olhos, como o seu lugar regular de fazer a meditação. Go and sit there every morning, at least for 5 minutes, to thank God for everything He's giving. Faça um hábito de se assentar neste lugar, pelo menos 5 ou 10 minutos toda manhã, para agradecer a Deus por tudo. God has given us this human birth and provided an opportunity to go back to Him. Deus nos deu essa oportunidade de nascermos como seres humanos para podermos retornarmos a Ele. No amount of gratitude would be good enough for this gift. Não tem nenhum tanto de gratidão que seria possível para agradecer este presente. If you keep on saying thank you all the time, it will still not be enough. Se você continuar a pronunciar obrigado, obrigado o tempo todo, ainda assim não será o suficiente. Anything that happens in your life which you feel happy about, thank God for it. Se na sua vida que lhe causa felicidade, agradeça a Deus por isso. When you are in the meditation chamber, listen to the sound. Quando você estiver no seu quarto de meditação, dentro da cabeça, agradeça a Deus por tudo. The sound will also become light. Ouça o som e o som se tornará luz. Follow that sound and light. It is on your way to your true home. Se você seguir esse som e essa luz, você estará de volta à sua morada original. If you have been initiated by a perfect living master, call on him to appear. Se você foi iniciado por um mestre perfeito vivo, peça a ele que compareça. Remember when you last saw him in human form. Se lembre da última vez que você o viu na forma humana. From that memory, fix his face behind the eyes. Dessa memória, afixe a face dele por detrás dos olhos. That face may come and go for a while. Essa face talvez vá e venha por um tempo. He is not going anywhere. Our attention is not staying there. Ele não está indo a nenhum lugar. É a nossa atenção que não consegue se fixar. When we practice long enough, then the perfect living master will always be with us. E quando praticamos isso com frequência, o mestre perfeito vivo estará conosco o tempo todo. You will have access to the master at all times. Você terá acesso ao mestre o tempo todo. This is the simplest way one can reach God realization. Esse é o processo mais simples para uma pessoa fazer a realização de Deus. Our current life is full of distractions. A nossa vida atual é cheia de distrações. So many of us are stuck with our iPhones and computers. Muitos de nós estamos apegados aos nossos computadores e às coisas mundanas. It has become easier to contact things of the world. É muito mais fácil estar em contato com as coisas deste mundo. That is why it is difficult to meditate. É por isso que é muito difícil fazer a meditação. We need God's grace even for meditation. Nós precisamos da graça de Deus até mesmo para meditarmos. We need God's grace for everything. Nós precisamos da graça de Deus para tudo. Therefore, when you say your prayers, ask for grace. Portanto, quando fizer as suas orações, peça por graça.
but pray behind the eyes in the meditation chamber. Mas ore por detrás dos olhos no seu quarto de meditação. If you do this practice for 6 months, your life will change. Se você fizer essa prática durante 6 meses, a sua vida mudará. Not only you will notice the change, your friends will also notice. Não apenas você verá essa mudança, mas os seus amigos também perceberão essa mudança. You will be able to stay in happiness at all times. Você terá a habilidade de ficar feliz o tempo todo. You will see the ups and downs of life as merely a play. Você vai ver os altos e baixos da vida apenas como um show. You will always feel you are sitting behind the eyes watching the game outside. Você vai sentir que você está observando esse show, esse filme por detrás dos olhos o tempo todo. This is a practical way to God realization. Isso é um jeito prático de obter a realização de Deus. The pathway to God is within you. O caminho de Deus está dentro de nós. Nothing outside can help. Nada do lado de fora pode nos ajudar. Everything outside is perishable. Tudo que está do lado de fora é perecível. You are not perishable. Nós não somos perecíveis. Your own reality is your soul. A nossa própria realidade é a nossa alma. You are not the mind. Nós não somos a nossa mente. You have been given the mind to think. A mente nos foi dada para pensar. You have been given the mind to speak, A mente nos foi dada para falar, to communicate, para comunicar and to make sense of things around you. e para fazer sentido das coisas às nossas voltas. These are functions of the mind. Isso são funções da mente. It does not mean that you have become the mind. Isso não significa que nós somos a mente. Remember, mind is separate from you. Se lembre, a mente ela é separada do que somos. Today we'll do a short exercise telling you how to watch your mind separately from yourself. Hoje faremos um exercício de como observar a mente separadamente. And that will help you to know that mind is merely another instrument like the physical body. E isso nos ajudará a compreender que a mente é apenas um instrumento separado de nós. This knowledge that we are the soul and not the mind or senses or body is very valuable for God realization. Essa compreensão de que somos a alma e não a mente e o corpo de sentidos é muito importante para a realização de Deus. Practical knowledge is different from book knowledge. A prática é muito diferente do conhecimento das leituras. You can read the same thing in books, Você pode ler as mesmas coisas nos livros, but they will only make sense when you practice. mas fará apenas sentido quando você praticar. So that is why I always encourage people to practice and check out things. É por isso que eu sempre aconselho as pessoas a praticar e ver as coisas. It is not necessary to change your religion or culture or language. Não é necessário modificar a sua religião, a sua cultura ou a sua língua. You should follow your own religion. Se você segue a sua própria religião, Your religion is saying the same thing, a sua religião está dizendo a mesma coisa. but we do not devote time to the real part of religion. Mas nós não devotamos tempo para a parte real da religião. But we do not know how to go within, therefore we look outside. Nós não sabemos como adentrar e, portanto, procuramos as coisas do lado externo. That is how we have made religion into just rituals and ceremonies outside. E, portanto, nós fizemos da religião apenas rituais externos. Some of these rituals and ceremonies have a deep meaning. Alguns desses rituais, eles têm um sentido profundo. But we cannot know the significance unless we go inside. Mas não podemos entender o significado se não formos adentro. When you meditate regularly, you will get clear answers to all these questions. Quando nós meditamos regularmente, teremos respostas claras sobre essas perguntas. There is no question of which the answer is not within ourselves.
Não há nenhuma pergunta na qual a resposta não está dentro de nós. If you merely read books, you have to ask other people for questions. Se você apenas lê livros, você tem que perguntar outras pessoas pelas respostas. If you practice meditation, answers will come from within you. Se você pratica meditação, as respostas virão de dentro de você. Some answers are not in language, but in experience. Algumas respostas não vêm em linguagem, elas vêm em experiência. When you get the answers inside, sometimes you will not be able to convey to others. Quando você tem a resposta dentro de você, às vezes não é possível passar essas respostas para outras pessoas. Because in our kingdom, which is within us, we do not speak these languages. Porque no reino de Deus que existe dentro de nós, nós não falamos dessas linguagens. These languages are made only for the physical world. Essas linguagens, elas são feitas apenas para o mundo externo. In our own kingdom, the language is the language of love. No nosso próprio reino, a linguagem é a linguagem do amor. When you love somebody, no words are necessary. Quando amamos alguém, a linguagem ela não é necessária. When we love God, no words are necessary. Quando amamos a Deus, nenhuma palavra é necessária. Love is the final language. Amor é a linguagem final. It is the language of our true kingdom within. É a linguagem do nosso reino dentro de nós. That being so, we should practice responding to love even here. É por isso que devemos praticar, observar e receber o amor mesmo no plano físico. We should see that the same God is in all of us. Deveríamos ver que o mesmo Deus habita dentro de nós. Therefore, if we hate somebody, we are hating God. Portanto, se odiamos alguém, estamos odiando a Deus. If you remember this, you will always love everybody. Se você lembrar disso, você sempre amará a todos. Also, this whole experience has been created by God. E também toda essa experiência foi criada por Deus. Even the planet Earth, even the trees, the birds, and mountains, everything has been created by the same God. O Deus, o universo, as plantas, os passarinhos, as pessoas, tudo foi feito por Deus. So appreciate everything that God has given us. Portanto, aprecie tudo que Deus nos deu. It is not necessary to criticize anything. Não é necessário criticar nada. And it is not a useful thing to criticize people. E não é necessário criticar as pessoas. It is not necessary to persuade people to your point of view. E não é necessário querer que as pessoas façam como seu ponto de vista. In an English poem written by Alexander Pope, he says, Num poema escrito por Alexander Pope, a man convinced against his will is of the same opinion still. amém? Um homem convencido de seu próprio, da sua própria vontade. If we try to persuade people to our point of view, they will say yes, yes, in front of us. Se But when você- they go away, they will not change their opinion. Se você tentar convencer uma pessoa pelo seu ponto de vista, ela vai dizer sim, sim, mas depois ela fará do seu próprio jeito. It is useless to try to persuade people. Não tem nenhuma razão para a gente tentar convencer as pessoas. If you want to give a good example, do it by your own practical life. Se você quer um bom exemplo, tente fazer pela sua própria prática. An example is better than trying to persuade somebody. Um exemplo é muito melhor do que tentar convencer as pessoas. People try to teach children something, but children don't learn because the parents are not following what they are teaching. As pessoas tentam fazer com que os outros pratiquem, mas as crianças, principalmente, elas não entendem porque elas seguem o modelo dos pais. Teach your children by your own example. Ensine as suas crianças pelo seu próprio exemplo. Children learn much better from the example of their parents than from the teaching they tell them. As crianças aprendem pelo exemplo dos pais muito mais do que o que os pais dizem a elas. If a person is smoking and tells his child not to smoke, it will have no effect.
Se uma pessoa fuma e diz à sua criança para não fumar, isso não terá nenhum efeito. Parents live a certain kind of life and they expect children to be a different life. Às vezes os pais vivem um tipo de vida e querem que as crianças vivam um outro. It does not work like that. Não funciona dessa forma. That is why show by shining example and the children will learn automatically. Se você viver um modelo exemplar, as suas crianças também se beneficiam disso. If you are a good example of a loving person, the whole world will love you. Se você é um exemplo de uma pessoa amorosa, todo mundo amará você. I did an experiment one time. Eu fiz um experimento uma vez. In a small group, I advise people try to be loving for 1 week. Num grupo pequeno de pessoas, eu aconselhei que essas pessoas fossem amorosas por uma semana. I said try to smile, talk lovingly to every person you meet for 1 week. Tente sorrir e ser amoroso com todas as pessoas que você encontrar durante essa semana. After 1 week, we gathered again. Depois de uma semana, nos encontraremos novamente. And everybody said they had a very strange experience. E todo mundo disse que eles tiveram uma experiência estranha. Everybody they met loved them. Todo mundo quem eles encontraram os amaram. People had not changed. As pessoas não mudaram. When we change, it appears everybody else changes. Quando nós mudamos, aparece que todas as pessoas mudaram. And that is why if you have a good loving attitude, you will find everybody else loving you also. Portanto, se você tem uma atitude amorosa, você vai perceber que todas as pessoas são amorosas com você. The experience of love at all times helps in our spiritual journey. A experiência do amor nos ajuda o tempo todo no caminho espiritual. So be kind and loving to everybody. Portanto, seja gentil e amoroso com todos. If somebody has a disagreement on some point, do not try to persuade them. Se temos um desacordo com alguém, não os tente convencer. People's minds can have genuine disagreement. As mentes constantemente desacordam. Trying to have a debate and discussion with them is a waste of time. Tentar discutir e debater é uma perda de tempo. We spend so much time and waste our life in these little things. Nós perdemos tanto tempo em nossas vidas com essas coisas pequenas. And do not gossip about other people. E não faça fofoca sobre as outras pessoas. Somehow we have made it a habit to enjoy scandalous stories. Nós fizemos um hábito de gostar de histórias escandalosas. In our company we share so and so did this. Em nossa fala, nós falamos, fulano fez isso, fulano fez aquilo. That does not solve anything. Isso não resolve nada, não resolve nada. It only wastes our attention. Apenas desperdiça nossa atenção. Attention is a very valuable thing. A atenção é uma coisa muito preciosa. Try to keep your attention within on God. Guarde a sua atenção em Deus. Think of the Creator and what He has done. Pense no Criador e o que Ele fez. If possible, speak less Se possível, fale menos and hear more. e ouça mais. Some wise man said, we have been given 1 tongue, but 2 ears. Uma pessoa muito sábia disse que nós temos uma língua e 2 ouvidos. So we should hear twice of what we speak. Nós deveríamos ouvir 2 vezes mais o que falamos. I was sitting in a bus one day, Estava sentado no ônibus uma vez and there were 2 ladies sitting in the seat just in front of me. 2 Yeah. ladies were sitting in front of me, and I was at the back in that bus. e havia 2 mulheres sentadas na minha frente. Throughout my 2 hours journey, they were speaking to each other constantly. Durante a jornada no ônibus, essas 2 mulheres estavam falando uma com a outra o tempo todo. I noticed that each one of them was saying their own story without even listening to the other person. Eu notei que cada uma estava falando sua própria história sem ouvir uma a outra. Sometimes both of them would be speaking at the same time. Às vezes, as 2 se falavam ao mesmo tempo. I wondered
What is the idea of speaking at the same time and not listening to the other person? E eu fiquei pensando, qual é o propósito de falar ao mesmo tempo com o outro sem ouvir o que o outro está dizendo? I find many of us do that all the time. Eu vejo que todos nós fazemos isso o tempo todo. We should conserve our energy. Deveríamos conservar a nossa energia. It is not necessary to talk ill of anybody. Não é necessário falar mal de nenhuma pessoa. Before we point out any finger towards anybody, you should point the finger at yourself. Antes de apontarmos o dedo para as outras pessoas, deveríamos apontá-lo para nós mesmos. None of us are free from guilt of mistakes we have made. Nenhum de nós somos isentos de erros ou de... We should ask for forgiveness for our mistakes. Deveríamos pedir perdão por todos os nossos erros. When we pray to God, we should ask for forgiveness. Quando oramos a Deus, devemos pedir por perdão. We all make mistakes, Todos nós cometemos erros. and we know they are mistakes. E nós sabemos que eles são erros. Guided by the mind, we still commit mistakes. Guiados pela mente, nós estamos sempre cometendo erros. There are so many times we say, I will never do that again, and still do it. E muitas vezes dizemos, nunca mais faremos isso, mas ainda assim os fazemos. Now I will ask you, have you ever in your life said, I will never do that again? E agora eu pergunto, algum de vocês já disse, nunca mais eu farei isso na minha vida? And you still did it. Mas mesmo assim você o fez. How many? Quantos? This calls for a story. Isso também é uma Tell you história. the story now. Eu vou contar uma história agora. There were two elk hunters who went to a mountain for elk hunting. Havia 2 caçadores de veados. Elk is an animal that lives in the mountains. Elk é um tipo de veado que vive nas montanhas. So they hired a small plane and they flew up to the mountain. Então, eles alugaram um pequeno avião e voaram para as montanhas. After hunting for the elks, they killed 4 elks. Depois de ter caçado por esses veados, eles mataram 4 deles. And they dragged them to the plane. E eles os arrastaram até o avião. The pilot of the small plane said, this is a small plane, we cannot take more than 2 elks. E o piloto do avião disse, esse avião é pequeno, nós não podemos levar mais do que 2 desses elks. 4 elks are too heavy for this plane. 4 elks é muito pesado para este avião. But those 2 people said, last year we got a similar plane and we carried 4 elks. Mas os caçadores disseram, o ano passado nós tivemos esse mesmo tipo de avião e conseguimos carregar 4 elks. So they forced the pilot to load all the 4 elks into the plane. Então, eles forçaram o piloto a pôr todos os 4 elks no avião. Naturally, the plane crashed. Naturalmente, o avião caiu. The pilot died. O piloto morreu. The plane was in debris. O avião estava estraçalhado. But these 2 people escaped. Mas esses 2 caçadores escaparam. And as they came out of the debris, one asked the other person, E quando eles saíram dos escombros do avião, um perguntou para o outro. and the other person said, same place we were in last year. Nós estamos no mesmo lugar que estávamos no ano passado. We live our life the same way. Vivemos a nossa vida do mesmo jeito. We promise to ourselves we won't do this again. Prometemos a nós mesmos que não faremos coisas novamente. And do the same thing over and over again. Mas as fazemos vezes e vezes novamente. This is because of the nature of the mind. Isso é por causa da natureza de nossa mente. The mind gets into temptation very easily. A mente, ela fica tentada o tempo todo. And we forget that we are not supposed to repeat the same mistakes. E nós esquecemos que não devemos repetir os mesmos erros. That is why we have to develop a spiritual will É por isso que devemos desenvolver um caminho espiritual to override the mental will. para apagar o jeito mental. The spiritual will is done by your gut feeling, your love, and your intuition.
O jeito espiritual, ele acontece através do seu instinto, da nossa intuição. Rely more on what you get intuitively and not so much by thinking. Siga mais o que você vê, o que vem da sua intuição do que o que vem do seu pensamento. If you don't know if your intuition is correct, if the mind creates a doubt, wait for an experience during the next day. Se você tem uma intuição e a mente cria uma dúvida, espere até a próxima experiência. When spiritual knowledge comes within, it is also accompanied by a sign from outside. Quando uma experiência espiritual acontece, ela vem de um sinal do lado externo. Supposing you suddenly get a feeling of knowing something, but you are not sure, Suponhamos você tenha o sentimento de que você sabe de alguma coisa, mas você não tem certeza. and after 1 hour you open a book, E depois de uma hora você abre um livro, any book, qualquer livro, and you will find some sentences that confirm what you knew intuitively. e você vê algumas frases que elas confirmam aquilo que você tinha sentido. Or you are driving in your car and you will see a sign on the road which Or has some words that confirm your intuitive knowledge. Ou você está dirigindo, você vê uma placa com coisas que confirmam o seu conhecimento instintivo. Intuition is the language of the soul. Intuição é a linguagem da alma. Intuition is accompanied by coincidences. Intuição opera através das coincidências. Intuitively we know something inside and a sign appears outside by coincidence confirming it. Intuitivamente sabemos das coisas internamente e esses sinais externos confirmam a nossa intuição. If you start living through intuition, your mind will get under control. Se você começar a viver pela sua intuição, a sua mente ficará controlada. You must practice saying no to your mind. Precisamos praticar dizer não à nossa mente. At least 3 or 4 times every week, what the mind wants, say no. Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, diga não ao que a mente quer. If the mind says just one time more, say no. Se a mente dizer pelo menos uma vez mais, você diga não. You have to say no to the mind to control it. Você tem que dizer não à mente para poder controlá-la. When we keep on saying yes to the mind, we become slaves of the mind. Quando continuamos a dizer sim na nossa mente, viramos escravos dela. What we think is sin is a commitment by the advice of the mind. O que pensamos ser pecado é apenas uma aceitação do que a mente nos faz fazer. If our mind is under control, there will be no sin, Se a mente estiver sob controle, não há pecados. because we listen to the mind, therefore we make mistakes and commit sin. Porque nós não escutamos a mente, então não haverá mais pecados. If we can control the mind, it will be a very big step towards God realization. Se você conseguir controlar a mente, é um grande passo a caminho da realização de Deus. Nobody can say from outside what you have to do. You have to do it from within yourself to tell the mind no. Ninguém pode fazer isso do lado de fora. Você tem que ir adentro para poder dizer para sua mente não. These simple things I'm telling you, I have learned from my own experience. Isso são coisas simples que eu tenho aprendido com a minha própria experiência. My master, my perfect living saint, told me, you must practice within your own self, not rely on other people's experience. O meu mestre, o meu perfeito mestre vivo, santo, ele me disse, você precisa de se apegar às suas próprias experiências e não às experiências dos outros. He also told me not to say anything which you don't know personally. Ele também me disse, não diga nada que você não saiba você mesmo pessoalmente. What I am sharing with you is not from any books. O que eu estou compartilhando com vocês não vem de nenhum livro. It's from the book of my own life. É do livro da minha própria experiência. It has been practiced and that is why I share with you. Advém da minha prática e, portanto, eu estou compartilhando isso com vocês. I cannot say that something I have not practiced, I can tell you to practice.
Eu não posso dizer para vocês praticar uma coisa que eu mesmo não pratiquei. That will make me a hypocrite. Isso me faria de mim um hipócrita. And hypocrisy is an obstacle on the spiritual path. E hipocrisia é um obstáculo no caminho espiritual. Therefore, it is not necessary to teach somebody something that you have not known yourself. Portanto, não é necessário ensinar a alguém algo que você mesmo não experienciou. Many of you in your life will get opportunity to share the truth with other people. Alguns de vocês talvez tenham a oportunidade de compartilhar a verdade sobre o caminho espiritual com outras pessoas. When that comes into you to teach some other people, remember to share only what you have experienced. Quando isso acontecer, se lembre, compartilhe apenas aquilo que você experienciou. It is all right to be a hypocrite for the world, but not all right to be a hypocrite to God. É ok ser um hipócrita no mundo externo, mas não é ok ser um hipócrita com Deus. God is watching us at all times. Deus nos olha o tempo todo. When we tell a lie, God watches us. Quando falamos uma mentira, Deus nos vê. When we tell somebody to do something we have not practiced ourselves, God understands that we are hypocrites. Quando falamos para os outros fazer uma coisa que nós mesmos não fizemos, Deus vê a nossa hipocrisia. Once upon a time there was a story of a mother whose child would eat too many sweets. Tem uma história de uma vez uma mãe cuja criança comia muito doce. The child would get little eruptions on the skin because of too much sugar the child was taking. A criança tinha um problema na pele porque ela comia muito açúcar. The mother tried to hide the sugar from the child. E a mãe tentava esconder as coisas doces dessa criança. But the greed was so much the child would find where the sugar and sweets were hidden and would take them out. Mas ela queria tanto esses doces que ela procurava e encontrava onde esses doces estavam escondidos. The child listened to nobody that these sweets are harmful for the child. A criança não ouvia de forma alguma que os doces a fazia mal. Then she found out there's a holy man who is very popular with children. Ela descobriu que havia um homem santo que era muito popular com as crianças. That children love that holy man a lot. E que as crianças amavam esse homem sagrado muito. Whatever that holy man said, the children followed. O que esse homem santo dizia, as crianças seguiam. So she took her own child to that holy man. Então ela levou a sua criança até esse homem santo. And she said, "Sir, my child is addicted to sugar." E ela disse para ele, Senhor, a minha criança, ela é viciada em açúcar. He steals the sugar and sweets. Ele pega os açúcares e os doces. Can you tell him to stop eating this? Você pode dizer para minha criança parar de comer doces? The holy man looked at the child and said, "Come to me after 1 week." E o santo disse para a criança, volte a mim daqui a uma semana. After 1 week, the mother again took the child to the holy man. Depois de uma semana, a mãe retornou ao homem santo com a criança. And the holy man said, "Child, don't take sweets." E o homem santo disse para a criança, não coma mais doces. And the child stopped taking sweets. E a criança parou de comer doces. The mother was very curious why the holy man said come after 1 week. A mãe estava muito curiosa porque que o homem santo disse para ela voltar depois de uma semana. So she went back to the holy man Ela foi de volta ao homem sagrado and asked him, if all you had to do was to tell the child not to take sweets, why could you not do it the same day when I came? Se tudo que ele tinha para dizer para a criança era para ela parar de comer açúcar, por que ele não disse ali da primeira vez? Ele disse para ela voltar uma semana depois. The holy man said, when you came to me first, I was myself taking sweets. Porque quando você veio a mim a primeira vez, eu mesmo estava comendo doces. I had to myself stop taking sweets before I could tell the child not to take sweets. Eu primeiro tive que parar de comer doces para poder dizer para a criança para que ela não comesse doce.
The holy man said, if I take sweets and tell a child not to take sweets, child will still take sweets. Se eu como doce e digo para a criança não comer, ela continuará comendo doce. A child will not listen to me if I'm not practicing what I'm teaching him. Uma criança não me ouvirá se eu não pratico aquilo que eu digo a ela. This is a lesson for all of us. Isso é uma lição para todos nós. It is not effective to say something to people if you're not practicing yourself. Não é eficaz dizer para as pessoas as coisas que não praticamos nós mesmos. They will not listen to you. Eles não nos ouvirão. They will say yes, yes, but when they go away, they will have the same opinion. Eles dirão sim, 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 mas quando eles se forem, eles terão as suas próprias opiniões. That is why, to be effective, you must practice what you tell. Portanto, para ser eficaz, nós devemos praticar aquilo que dizemos. I am saying this to you because many of you in the future will be able to help other people on a spiritual path. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu sei que muitos de vocês no futuro ajudarão outras pessoas no caminho espiritual. In the spiritual experiences we have, we see many things inside. Nas experiências espirituais que temos, nós vemos muitas coisas dentro. We see lights and sounds. Nós vemos luzes e sons. We hear sounds and we see new worlds inside. Nós ouvimos o som e vemos novos mundos dentro de nós. We have wonderful experiences. Nós temos experiências maravilhosas. Those experiences are to build up our spiritual journey. Essas experiências, elas são para construir a nossa jornada espiritual. They are not for sharing with other people. Elas não são para que compartilhemos com outras pessoas. When the few experiences we have, we share with people, we lose them. Quando compartilhamos as poucas experiências que temos com outras pessoas, nós as perdemos. Because when we try to tell people to impress them that we have experiences, our ego comes in. Porque quando nós estamos dizendo para as pessoas que temos essas experiências, é o nosso ego que está falando. Our ego separates us from people and from God. Nosso ego nos separa das outras pessoas e também de Deus. In the love of God, there should be no ego. No amor de Deus não deve haver ego. We should surrender our ego to God. Nós devemos nos resignar ao amor de Deus. So the ego that comes up by sharing our inner experiences destroys the future of inner experiences. O jeito egóico de compartilhar essa experiência destrói as nossas experiências espirituais. So you should digest those experiences. Devemos digerir essas experiências And more espirituais. experiences will come. E mais experiências virão. When your cup is full, then the overflow you can share. Quando a sua taça está cheia e ela está derramando, aí é quando você pode compartilhar. We can think of God's grace as rain falling. Nós podemos pensar na graça de Deus como uma chuva caindo. If we keep our cup in the rain upside down, it will not fill up. Se colocamos a nossa taça na chuva de cabeça para baixo, ela não se encherá. If we turn the cup a little bit, a few drops may come in. Se nós movermos a taça para cima um pouquinho, uns pequenos pingos cairão na taça. If we keep the cup upright, it will get filled up in no more time, in not much time. Mas se nós colocamos a taça para cima, ela se encherá em pouco tempo. God's grace comes like rain. A graça de Deus, ela vem como a chuva. Our attention is a cup. Nossa atenção é uma taça. If our attention is fully in God, it will get filled up with the love of God. Se nossa atenção está completa em Deus, nós nos preencheremos com Deus. But if our cup is turned toward the world, it won't get filled up. Mas se a nossa taça ela está voltada para as coisas do mundo, ela não se preencherá. If we give only little attention to God and most of the attention to the world, cup will get only a few drops. Se colocamos somente um pouco de atenção em Deus e o resto de atenção no mundo, apenas um pouquinho da nossa taça se If you get encherá. a few drops,
of grace of the Almighty God and you share it with others, the cup will become empty. Se você tem apenas um pouquinho da graça de Deus e você compartilha isso com outras pessoas, a sua taça ela ficará vazia. But if your cup is always turned towards God, it will get filled up and overflow. Mas se a sua taça está sempre voltada para Deus, ela se derramará e permanecerá cheia. Then you can share the overflow with other people. Aí você pode compartilhar aquilo que está excedendo, derramando com as outras pessoas. That only happens when we keep our inner attention on God all the time. Isso apenas acontece quando a nossa atenção interna está completa em Deus. There are so many things we can do in the world without too much attention. Há tantas coisas que nós podemos fazer nesse mundo que não necessita muita atenção. Things are happening by themselves. As coisas acontecem por si só. The heartbeat which sustains our life is automatic. O batido do coração que sustém as nossas vidas acontece automaticamente. We don't tell the heart to beat. Nós não dizemos ao coração para bater. The heart beats by itself to sustain life. O coração bate por si mesmo para sustentar a vida. We breathe automatically without giving direction. Nós respiramos automaticamente sem ter que ordenar para respirar. We go about our business putting very little attention to them Vivemos, and thinking of other things at the same time. nós vivemos a nossa vida sem ter que fazer muito esforço e pensar sobre outras coisas. You don't need more than 10% of your attention to carry out your responsibilities and obligations in this world. Não precisamos mais do que 10% da nossa atenção para fazer as coisas no mundo físico. 90% of your attention you should keep on God. 90% da nossa atenção deveríamos dispensar ela a Deus. You should express your gratitude to God while walking, talking, cooking, doing your work. Deveríamos expressar nossa gratidão por Deus enquanto estamos andando, falando, cozinhando, trabalhando. The internal connection with God should never be broken. A conexão interna com Deus nunca deveria ser quebrada. Nobody has seen God, they only experienced God. Ninguém nunca viu a Deus, eles apenas tiveram experiência de Deus. God can be experienced by feeling His presence in what is happening in our life. Deus pode ser experienciado através das coisas que acontecem em nossa vida. That experience is good enough to say thank you to God. Essas experiências são suficientes para que digamos muito obrigado, Senhor. So express your gratitude to God at all times. Expresse a sua gratidão a Deus o tempo todo. These are simple things to remember for God realization. Isso são coisas simples para que podemos atingir a realização de Deus. Mere prayer and meditation is not enough. Apenas meditação e oração não é o suficiente. Our whole life should be made into a prayer. Toda a nossa vida deveria ser uma oração. If you remember God every time, whatever you are doing, you are making that work also into a prayer. Se você se lembra de Deus em tudo aquilo que você faz, você torna o seu trabalho em uma oração. Prayer and meditation is a way of life. Meditar e orar é um jeito de vida. So adopt it and it will hasten your trip to God realization. Pratique isso e isso ajudará na sua jornada espiritual. If we don't follow those things, we are looking and enjoying this world, then it is difficult to get God realization. Se não fazemos isso e apenas aproveitando os prazeres do lado externo, não é possível fazer essa jornada até Deus. When you are doing your job, think God is doing it. Quando você está fazendo o seu trabalho, pense que Deus está fazendo esse trabalho. If you have a perfect living master or a human being as a friend who is in touch with God at all times, then thinking of Him is the same thing as thinking of God. Quando você tem um amigo ou um mestre perfeito vivo, pense nele como sendo a pessoa que está o tempo todo fazendo as coisas. It is easier to remember God by looking at a person who is God realized.
É muito mais fácil pensar em Deus quando você observa e tem a companhia de uma pessoa que tem a realização de Deus. If we cannot see God, we can at least see a person who is God realized. Se não podemos ver Deus, podemos então ver uma pessoa que tem a realização de Deus. That is why there is a great value in looking at a God realized person. Por isso, há um grande valor em ver uma pessoa que tem a realização de Deus. It automatically turns our inner attention towards God. Isso automaticamente faz com que a nossa atenção fique voltada para Deus. Take full advantage of the company of such people. É uma vantagem enorme estar na companhia dessas pessoas. Every time you spend time with God realized people, you are moving one step towards God realization yourself. Toda vez que você passa tempo na companhia de uma pessoa que tem a realização de Deus, você está dando um passo adiante para a sua própria realização de Deus. I have been sharing these things with you, and I hope they will be helpful in your own journey, spiritual journey. Eu estou compartilhando essas coisas com você na esperança de que isso os auxilie em sua própria jornada espiritual. If you think they are not helpful, then don't follow them. Se vocês não acham que isso é de auxílio, então não siga o que eu estou dizendo. If you think you have a better way to God realization, take that. Se você acha que você tem uma forma melhor de ter a realização de Deus, então siga o que é melhor para você. If you find a better way of God realization, then do me one favor. Se você achar que há uma forma melhor para a realização de Deus, me faça um favor. Let me also know that way, Conte também esse jeito para mim, and I will also follow it. e eu também o seguirei. I am open to follow any way that leads to God realization. Eu estou disposto a seguir qualquer caminho que leve à realização de Deus. If you are seekers of God, you should be open to any pathway that takes you to God. Se vocês são buscadores de Deus, vocês deveriam estar dispostos a seguir qualquer caminho que leva à realização de Deus. Don't get close-minded. Não fique com a mente fechada. Sometimes the fact we are born in a particular religion, particular culture, binds us to that in a blind faith. Às vezes, o fato de nascermos em determinadas religiões e em determinadas culturas nos amarram a essa fé cega. We should be open to the spiritual path from wherever it comes. Deveríamos estar abertos ao caminho espiritual da forma que ele nos vem. If we confine ourselves blindly to something, we miss the opportunity for God realization. Se confinamos nós mesmos às coisas cegas, nós perdemos a oportunidade, talvez, de obter a realização de Deus. Be open to examine the truth in whatever form it comes. Deveríamos estar abertos para examinar a verdade na forma que ela nos vier. But do not follow anything blindly. Mas não siga nada cegamente. Examine everything that comes. Examine tudo que vem. You have been given a good mind to study things and to understand what they are and use it. Você tem uma mente boa para examinar e avaliar as coisas, então a use. Don't be too credulous. Não fique tão crédito. Don't be a person who follows anybody who says anything and we take it for truth. Não siga ninguém que diz uma coisa e apanhe aquilo como verdade. Test out by your own experience if what somebody is suggesting actually works or not. Teste o que as pessoas estão dizendo e verifique se aquilo funciona ou não. Only build your faith on your experience. Construa a sua fé através de sua própria experiência. Make it a living faith instead of a blind faith. Faça uma fé viva e não a fé cega. Living faith grows like all living things. A fé viva, ela cresce como todas as coisas vivas. Every day's experience increases that faith. Cada experiência, ela expande essa fé. And that is why we say living faith. É por isso que nós dizemos fé viva. Blind faith does not grow at all. Fé cega não cresce de forma alguma. Somebody tells us something, we believe it, and then we believe the same thing all the time. Alguma pessoa nos diz uma coisa e nós acreditamos naquilo e prosseguimos a acreditar naquilo tempo e tempos novamente.
There's no growth in blind faith. Não há nenhum crescimento em fé cega. Living faith grows every day with more experience. Fé viva cresce todo dia com mais experiências. I'll tell you a little story. Vou lhes contar uma história. Whenever my talk gets heavy, I have to tell a story. Toda vez que os meus ensinamentos se tornam pesados, eu tenho que contar uma história. There were two children living near a beach. Haviam duas crianças morando perto de uma praia. There were many stalls selling ice cream and other things on that beach. Havia muitas barraquinhas vendendo coisas nessa praia. It was like a beach resort. Era como se fosse um resort de praia. So one day one of the child told his friend, let's go and have some ice cream. E um dia, duas crianças que eram amigos, uma falou para a outra, vamos comprar um sorvete. So the friend who invited his other friend for ice cream had 5 reals in his pocket. Então, esse amigo que convidou os outros para ir tomar um sorvete tinha 5 reais no seu bolso. They both went to the beach to have ice cream. Os dois foram à praia para tomar um sorvete. They knew 2 ice cream will cost 5 reals. Eles sabiam que 2 sorvetes iam custar 5 reais. But before they reached the ice cream stall, they saw a holy man making sand castles. Mas antes de chegar até a barraquinha que vendia sorvete, eles viram um homem santo vendendo castelos de areia. Like little children make small sand houses, that holy man was making very beautiful sand houses. Como toda criança faz castelo de areia, esse homem santo, ele estava fazendo castelos de areia maravilhosos. The child who had 5 reals with him, he said, these are so beautiful, I would like to buy one. A criança que tinha o dinheiro para comprar o sorvete disse para o homem santo, nossa, esse castelo é maravilhoso, eu gostaria de comprar um. The holy man said, do you have the price to pay for this? O homem sagrado disse, você tem o dinheiro para pagar por isso? He said, how much is the price? Ele disse para o homem, quanto custa? Holy man said, 5 reals. O homem santo disse, 5 reais. So the child took out his 5 reals and gave to the holy man and brought a plywood and took up that sand house. Então a criança deu 5 reais para o homem santo, pegou uma placa de madeira e colocou o castelo dele na placa. His friend was very unhappy. Seu amigo ficou muito dissatisfeito. He said, we came for ice cream and you have wasted your money on sand. Nós viemos tomar um sorvete e você está desperdiçando seu dinheiro num castelo de areia. But his friend who spent the 5 reals said, it is so beautiful, I love to take it home, therefore I have bought it. Mas a criança que comprou o castelo de areia disse, ele é tão lindo e eu quero levá-lo para casa. His friend got even more irritated. Seu amigo ficou ainda mais irritado. But this friend who was irritated and disappointed had a dream at night. Mas a criança que ficou irritada e desapontada teve um sonho durante a noite. In the dream, he felt he was flying in the sky. No sonho, ele viu que ele estava voando no céu. And he saw many lights in the sky. E ele viu muitas luzes no céu. When he flew near those lights, he found there were houses in the sky. Quando ele voou nos céus e viu essas luzes, ele viu que também havia casas no céu. All the houses were made up of light. Todas essas casas eram feitas de luzes. And he said, this must be heaven. E ele pensou que aquilo deveria ser o paraíso. As he was flying, looking at those different houses, he saw one just like the one that the holy man had made with sand. E quando ele sobrevoou e viu essas casas, ele viu uma exatamente igual a que o homem santo tinha vendido para o seu amigo. He saw many other houses, they were also like the houses the man was making in the sand. Ele também viu outras casas que eram idênticas a que o homem santo estava vendendo na He praia. said, oh my God, the man was making these houses from heaven. E ele pensou, oh meu Deus, o homem santo estava fazendo essas casas que vêm do céu. Then he flew near the house, which looked like the house of sand that his friend had bought. E aí ele sobrevoou e viu uma casa que era igual a que o amigo dele havia comprado. And he saw his name
the friend's name written outside the house. E ele viu o nome do amigo dele escrito do lado de fora da casa. He said, how lucky my friend, he bought a house in heaven for 5 riyals. And he ran to his friend. E ele foi correndo falar com seu amigo. He said, you bought a house for $5, I get double the price, and you give it to me for 10 riyals. Você comprou uma casa por R$5, eu te pago o dobro, eu te pago R$10 por essa casa. The friend said, why should I give you? You go and buy your own. Por que eu deveria lhe dar essa casa? Você vai lá e compra a sua própria casa. So he took 5 riyals with him and went back to the beach. Ele pegou R$5 e foi correndo de volta para a praia. The holy man was still making more sand houses. E o homem santo ainda estava lá fazendo casas, castelos de areia. He said, I want to buy a house. E ele disse para ele, eu quero comprar uma casa. The holy man said, did you pay the price? E ele disse para ele, você vai pagar o preço? He said, I got 5 riyals. Ele disse, eu tenho R$5. Holy man said, the price is 5,000 riyals. E o homem santo disse, o preço é R$5.000. The child said, how can there be so much inflation? Yesterday the price was 5 riyals. Today you made it 5,000 riyals. Como pode haver tanta inflação? Ontem o preço era R$5 e hoje é R$5.000. He said, no, my child, it is not inflation. E ele disse para a criança, não, isso não é uma inflação. Your friend bought the house without having seen it. O seu amigo comprou a casa sem tê-la visto. You have come after seeing the house. E você está comprando depois de tê-la visto. Your friend bought the house on faith, Seu amigo comprou a casa com fé. and you are buying it after seeing it. E você está comprando depois de tê-la visto. When you buy something on faith, it is 1,000 times cheaper. Quando você compra alguma coisa com fé, ela é 1000 vezes mais barata. Just a story to tell us the importance of faith. Isso é uma história para dizer o tanto que a fé é importante. Faith starts by trust. A fé, ela começa através da confiança. If we don't even trust our own experience, we can make no progress. Se não confiamos na nossa própria experiência, é impossível fazer progresso. We should have faith in our own experiences. Deveríamos ter fé na nossa própria experiência. There are experiences like awakening on which we don't need faith, they are real experiences. Há experiências no despertar que são reais. When we awaken to a different experience, which is not physical, we should have faith it was a real experience. Quando despertamos a outra experiência que não é física, deveríamos ter fé nessa experiência. That way we get more spiritual experiences. Dessa forma, nós teremos mais experiências espirituais. I would like to end this session here. Eu gostaria de terminar essa sessão. I have spent a good 3 days with you. Eu passei muitos bons dias com vocês. I have enjoyed your company. Eu gostei muito da sua companhia. During personal interviews, I have met some of you, Durante os encontros pessoais, eu conheci alguns de vocês. and I'm delighted that so many of you, even in short meditation sessions, had new experiences. E eu apreciei muito que mesmo no pouco de meditação, alguns de vocês tiveram experiências. I know you are very dedicated and you have love and devotion. Eu sei que vocês são muito dedicados e têm amor e devoção. I know if you give attention to this subject, you will make great progress. E eu sei que vocês colocarem atenção nesse assunto, vocês farão um grande progresso. And you have the same opportunity for God realization that I or anybody else had. Vocês têm a mesma oportunidade para a realização de Deus quanto eu ou qualquer outra pessoa. Take advantage of this opportunity in your human life. Tire vantagem dessa oportunidade na sua vida humana. I would now like to give you what we call prashad. Eu agora gostaria de lhes dar aquilo que nós chamamos de prashad. Prashad is blessed food. Prashad é uma comida abençoada. It can be any small item that we can eat, Pode ser qualquer pequeno item para comer. but we invoke the blessings of saints.
mas nós invocamos a bênção de santos. so that when we eat, we think of those saints. E quando nós a comemos, nós pensamos nesses santos. And therefore, we come back on track on our spiritual path. E isso nos faz ficar na estrada do nosso caminho espiritual. Eating prasad is a good way of remembering God, Comer prachada é uma boa forma de lembrar a Deus, because it is blessed in the name of God by a saint. porque ela é abençoada no nome de Deus por um santo. The prasad I will be sharing with you will be with the blessings of my own master, the saint Baba Sawan Singh. O prachado que vou compartilhar com vocês está sendo abençoado pelo meu mestre Baba Sawan Singh. I'll invoke his blessings, and therefore it will become blessings of a saint. Eu vou invocar as suas bênçãos e, portanto, será bênçãos de um santo. I would like to come down personally and hand over prasad to you individually. Eu gostaria de poder ir a cada um de vocês pessoalmente lhe dar esse prachado. But at my age and health, I hope you don't mind if you can come up to me. Mas com a minha idade e a minha condição de saúde, espero que vocês não se importem de vir um a um até a mim. So if you can come to me one by one, I will Então, give the prasad. então, se vocês puderem vir a mim um a um, eu gosto desse prachado. So we'll bring the prasad up here. I can take Yes. a little chair there. Yes. It will be easier for people to come and take Yes. it.